Salve míticos e míticas, vocês estão bom? Porque eu tô bom também. Na terça-feira, dia 2/6, eu tirei a certificação da AWS para Kit Owner. E eu tô gravando esse vídeo aqui para compartilhar para vocês qual foi minha jornada, o que eu estudei, qual curso eu fiz. Então eu vou falar o que eu fiz, a realidade. Aqui eu não vou vender nenhum curso, não vou fazer nenhuma propaganda assim de nada. Eu vou falar o que eu fiz e como eu tirei essa certificação, tá? Então vamos lá. Eu fiz 2 cursos na Alura, no qual esses 2 cursos eu peguei mais os conceitos teóricos, tá? Então são cursos ali teóricos, né, no qual eu assistia os vídeos, anotava os principais pontos. Só que o que eu senti? Esses 2 cursos, eles estão um pouco desatualizados, tem informações que faltam. E como eu descobri isso? Tem um canal no YouTube que eu vou colocar aqui, e os 2 cursos também da Alura eu vou colocar ao longo do vídeo, né? Mas eu senti que faltou, né, no curso da Alura, eu senti que falta um retrofit, vamos se dizer, tipo uma remodelagem no curso, uma atualização no curso da Alura. Porque tem termos que eu só consegui capturar esses termos quando eu fui fazer o simulado. Então tem um cara que se chama, acho que é Mike alguma coisa, eu vou colocar o canal dele aqui, tá? E aí eu coloquei no YouTube, né, simulados para a AWS, e apareceu uma playlist do Mike alguma coisa. E lá, como que é a estrutura do vídeo dele? Ele faz alguns simulados, né, ali, ele grava lives com os simulados da AWS, e aí ele lê o enunciado, fala as perguntas, ele espera um tempo, e depois responde e explica. E nessa playlist tinha ali um link da Udemy. Esse link da Udemy são 5 simulados que ele disponibiliza. Se eu não me engano, cada simulado tinha 65 questões. Aí eu comprei esse curso dele, eu comprei esse kit de simulado dele da Udemy, que custou R$ 23. E aí como eu fiz? Eu fui fazendo simulado. Então, quando eu comprei, né, eu assisti, né, antes de comprar, eu tinha assistido alguns vídeos para ter ali em mente algumas coisas. E aí eu falei, eu vou comprar o simulado e vou começar a fazer. Né? Isso foi... Eu estudei mais ou menos um mês, os 2 cursos da Alura, e aí eu fui para no outro mês, né, que foram 2 meses de estudo, no outro mês eu fiz os simulados. Quando eu fui fazer o simulado, o primeiro simulado, foi um choque, porque tinha muito termo que no curso da Alura não passava, tinha muito recurso da AWS que eu nem sabia o que era, e aí eu sofri um baque. Falei, mano, foi extremamente importante eu ter feito esse simulado para eu ter um choque de realidade e correr atrás do que eu não sabia. E aí eu fiz o primeiro simulado, eu acertei, acho que foi 30%. Muita coisa eu errei, porque tinha termo que eu não tinha estudado, não conhecia. E aí qual que foi a minha estratégia? Eu utilizei muito esse caderninho. Então o que eu fazia? Eu fiz o simulado, fazia todas as questões. As que eu errava, por exemplo, a AWS Fargate, é uma coisa que eu não estava na minha cabeça. Eu errei essa questão. Aí eu anotava, ó, AWS Fargate é isso, 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 isso. Anotava aqui no caderninho. Beleza. Outra questão que eu errei. Eu não sabia o que era por exemplo, o AWS EKS. Eu não sabia o que era o AWS RDS. Eu anotava no caderninho. Então eu fiz o simulado todo, anotava aqui as questões que eu errei, né, os conceitos das questões que eu errei. E aí, beleza, tava aqui no meu caderninho. No outro dia, eu vinha no meu caderninho, revisava tudo aquilo que eu tinha errado no simulado anterior. Beleza, eu revisava tudo, e aí o segundo dia era só revisão.
Terceiro dia, eu refazia o primeiro simulado, né? Para eu gravar mais ainda os conceitos na minha mente. E aí eu, sei lá, na segunda vez que eu fazia, eu já acertava 80%, 90%, né? Porque eu já tinha escrito no caderninho as questões que eu errei, já tinha revisado, lido, né? As coisas, e aí eu refazia o simulado. E com isso, o segundo simulado que eu fiz foi assim, o terceiro, eu fiz 5 simulados. E aí refazendo, refiz uma vez cada simulado. Então, no total, foram 10 simulados que eu fiz, né? 10 testes. Isso me ajudou muito. Eu consegui gravar muito os conceitos na minha mente, né? Então, essa primeira certificação, você tem que ter bem claro os conceitos de nuvem, a questão dos benefícios da nuvem, a questão de responsabilidade da AWS e a responsabilidade do cliente. Aí tem os serviços, AWS Fargate, AWS RDS, AWS EKS, AWS ECS. Aí tem que saber Amazon Aurora, o que é, Amazon DynamoDB. São muitos conceitos e tem que estar muito claro. E o caderninho me ajudou muito, porque eu revisava isso todos os dias. Uma coisa que eu fiz e não deu certo, o que eu tinha feito? A primeira vez, antes do caderninho, eu tinha colocado todas as minhas notas no notebook LM, né? E no notebook LM, ele tem algumas formas de você gerar as informações. Então eu gerei questões no notebook LM e gerei cartões também. Que, tipo assim, como que funcionam os cartões lá no notebook LM? Baseado nas notas que você coloca, o notebook LM ele lança os flashcards. É como se fosse uma carta de baralho, né? Na frente está escrito lá o que são zonas de disponibilidade. Aí você tem que falar, putz, zona de disponibilidade é onde tem são os locais que tem um ou mais data centers e tal. Aí beleza, tem que lembrar. Aí depois você clica no card, ele mostra o conceito de zona de disponibilidade. Aí ele vai para outra questão. O que é o AWS Poly, por exemplo? Aí você tem que lembrar, a AWS Poly é isso. Aí você vira o card, aí você vai ter o conceito. Só que o que eu senti? Esses cards que eles geravam, baseado nas minhas notas, ele não tinha toda a completude do que eu coloquei ali. Eu senti isso, né? Não sei se era alguma configuração minha, mas eu senti que não tinha toda a completude do que eu coloquei das minhas notas. E aí, sempre que eu estudava pelo notebook LM, eu fiquei uma semana estudando, eu não senti confiança. Aí eu falei, vou tentar outro método. E aí, esse método do caderninho foi o melhor. Eu já tinha feito esse método do caderninho em outras 2 certificações que eu tirei 2 certificações mais voltadas para a qualidade de software, né? E eu fazia a mesma coisa, fazia simulado, anotava e revisava, só o caderninho. E dessa vez não foi diferente. E aí, como foi a prova? Eu fiz a prova presencialmente, né? Eu fiz a prova na Paulista. E, uma coisa que eu sofri um baque. Quando eu fui lá, eu fui antes do trabalho, então eu levei a minha CNH como documento principal, e logo de primeira a moça fala assim, a AWS pede 2 documentos obrigatórios. Então eu tinha que levar, por exemplo, a CNH e um passaporte, a CNH e o título eleitoral, podia ser, CNH e RG. Só que, eu não tinha nada lá. Eu levei a CNH e eu tava com o crachá meu da empresa. E aí a mulher fala, isso aí também serve como um documento. Aliviou. Eu não sabia. Então você que vai fazer qualquer certificação AWS, leve 2 documentos. Porque senão você não vai fazer. E essa certificação, ela custou $100, tá? Ela foi $100 ali, mais ou menos R$550. Aí quando você chega lá, né, você assina os documentos e eu fiz essa certificação, eu achei que era em papel, né, físico. Mas não foi, não foi. É direto no computador. E aí você faz no computador ali assinalando as questões e no final você já recebe se foi aprovado ou não, tá?
E graças a Deus fui aprovado, deu tudo certo. Aqui está o meu certificado. E é isso. Um pouco do que eu fiz, do que eu estudei. Estou compartilhando com vocês. Espero que vocês assistam esse vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Eu vou colocar também. Não estou sendo patrocinado, tá? Mas eu vou colocar os links aí para vocês da Udemy, do simulado que eu fiz. E vou colocar também o canal, né? E o que me ajudou muito, 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 muito mesmo. Simulado. Meu, não adianta você só assistir vídeo, você só ver, só ler as coisas que tá no site da AWS. Tem que fazer simulado. Tem que fazer prova. Nem que você, por exemplo, você não tem tempo. Lá na Udemy ele tem 2 modos de você fazer o simulado. Ou você faz o simulado de uma vez só, que corre o time lá de 1h30 e você faz o simulado. Ou você faz o simulado em partes. Por exemplo, você tem um tempo ali, você tem 10 minutos. Meu, dá para eu fazer 3 questões agora. Você consegue também fazer esse modo, que é o modo beta, se eu não me engano. Que você faz 3 questões e pode parar. Se você for fazer o simulado direto, você não pode parar. Você tem que ter 1h30 ali para você se dedicar a isso. Então eu fazia também picotado. Então eu fazia 3 questões agora, que estava na hora do almoço. Depois tinha um tempinho ali, vou fazer mais 5 questões. Então era mais isso, tá? Então eu vou colocar as informações aqui na descrição do vídeo para auxiliar você. O que eu puder também ajudar vocês compartilhando mais informações, eu vou ajudar. Essa foi a minha jornada. Nós, tamo junto!